Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos, bem como das proposições apresentadas. Ofício do prefeito em resposta aos requerimentos e indicações dos senhores vereadores. Ofício do Tribunal de Contas de Santa Catarina, ofício do DENIT, memorando do gabinete do vereador Pedrão, várias indicações de vários senhores vereadores, vários requerimentos de vários senhores vereadores e vários projetos de lei de vários senhores vereadores. Senhor presidente, é o que temos para hoje. Obrigado, senhor secretário. Senhores vereadores, diante da inclusão da LDO na ordem do dia, não haverá na sessão do dia de hoje o grande expediente, o prolongamento do expediente e as explicações pessoais. Solicito aos vereadores que façam o registro eletrônico de presença para que possamos iniciar a ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Dafrani. Senhor presidente, ontem a sessão foi encerrada abruptamente por Vossa Excelência e haviam 4 vereadores inscritos para efeito de declaração de voto. Gostaria de saber de Vossa Excelência qual o procedimento que vai adotar. Vou apresentar, a sessão foi encerrada, inicia uma nova hoje e claramente já diretamente na ordem do dia, conforme estaremos discutindo. Vossa Excelência não vai dar o direito de voto aos vereadores que estavam inscritos? Eu dei ontem, Vossa Excelência não quis e... Não vou dar. Não é que eu não vou dar, é que a sessão inicia diretamente nisso e a hora que você discutir, vocês podem falar. É que pelo regramento não se traz, não se pode, como ela foi encerrada, ela não foi suspensa, se encerrou as atividades e agora nós estamos diretamente. Então, Vossa Excelência... Não é eu, é o regimento da casa. Estou iniciando a sessão e com a ordem do dia. Mas Vossa Excelência pode, assim como Vossa Excelência interrompeu abruptamente, de maneira indevida a sessão, Vossa Excelência poderia dar direito ao vereador... Não, deixa eu colocar a minha questão de ordem. Eu acho que a matéria foi a voto, os vereadores têm o direito de declarar o voto e Vossa Excelência deveria garantir o uso da palavra. Esse é o meu entendimento. Tá. Respondendo Vossa Excelência, eu já conversei com Vossa Excelência ontem, não quero entrar em discussão, certo? Eu não tirei o direito, vocês fizeram um rolo. E eu vou cumprir o regimento hoje, vamos direto para a LDO. Solicito o registro de presença. Falta a minha. Senhores vereadores, estamos 14 presentes a quórum. Solicito ao senhor primeiro secretário que inicie a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei 17.138 de 2017 do Prefeito Municipal dispõe sobre as diretivas orçamentárias do município de Florianópolis para o exercício 2018 e da outras providências. Pareceres favorável com emendas. Senhores vereadores, solicito ao relator da matéria, vereador Gabriel, para ler o parecer e em seguida abrir a discussão sobre o parecer. Perfeito? Não estou. Estou colocando ao relator para apresentar o parecer, em seguida abrir para a discussão do parecer. Para todos os vereadores terem ciência do parecer final da Comissão de Orçamento. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Subo aqui a tribuna só para falar a respeito do parecer da LDO. Não vou me atentar aqui às emendas apresentadas e o motivo pelo qual foram acatadas ou rejeitadas, sendo que no momento oportuno da discussão a gente vai estar informando a cada emenda que a gente vai estar sendo o porquê dela foi acatada ou porque foi rejeitada. Muito das emendas apresentadas, senhor presidente, só para o motivo pelo qual a gente está apresentando e discutindo a inadmissibilidade ou a admissibilidade, muitas vezes a gente discutiu ou votou por determinadas situações, tendo em vista que em algumas emendas apresentadas pelos vereadores, elas não demonstravam, por exemplo, a questão de onde tiravam o recurso e para onde que colocavam o recurso previsto. Por isso,
Presidente, só para a gente ir. Presidente, só para a gente ir. Senhores vereadores, o relator está trazendo o seu relatório, depois... Vai ser discutido. Vai ser discutido, aí depois nós vamos dizer, olha, não foi, quero saber do relatório. Então, com a palavra, o vereador Gabriel, relator da matéria. Então, pessoal, só para ficar claro aqui, no momento que a gente for discutir cada emenda, a gente vai estar apresentando os argumentos pelo qual a gente admitiu ou inadmitiu determinadas situações. Alguns casos foram apresentadas emendas pelos parlamentares, onde dispunham aumento, por exemplo, de percentuais para determinadas áreas, entretanto, não demonstravam da onde, por exemplo, que estaria disponibilizando recurso para aquela dotação orçamentária. Outras, por exemplo, a gente entende no relatório que, por exemplo, foi aplicado, que deveria ser aplicado no momento da LOA, e não na LDO. Então, alguns motivos a gente vai estar também explicando. Outras situações, como, por exemplo, a questão da assistência social, que a gente não está discutindo o mérito, senão vai ficar difícil. Outras situações também, como, por exemplo, questão da assistência social, que a gente não está discutindo o mérito, até conversei com algumas lideranças, algum conselho de assistência social, por exemplo, que a questão que a gente não está discutindo o mérito, a gente sabe a importância do trabalho que é realizado. Entretanto, por exemplo, existe a LOAS, que é onde explica a questão do que é assistência social, por exemplo, porém também existe uma portaria interministerial que também determina. Então, devido a esses conflitos, por exemplo, de normas, a gente entende, por exemplo, que deu um parecer não conclusivo nas emendas apresentadas por alguns vereadores nesse sentido, que aí cabe ao plenário agora acatar ou não. Então, em suma, só vou ler aqui agora, brevemente, a parte da análise, para depois a gente poder estar discutindo o parecer em si. Então, tendo em vista como base a Lei Municipal 10.229 de 2017, o Plano Plurianual referente ao ano de 2018 a 2021, a relatoria iniciou uma minuciosa análise dos 53 artigos da minuta do projeto de lei, apresentado pelo Executivo, bem como as 481 páginas dos anexos, que trouxeram os quantitativos de expectativas de receita e proposições de despesas que darão as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018. Mas não, se eu conseguir falar... mais 5 minutos? Pode tocar. Se eu conseguir falar, se precisar prestar atenção... Então, para a elaboração deste relatório, foram colocadas como premissas basilares da Constituição Federal, a Lei 4.320 de 64, que estatui as normas gerais do direito financeiro para a elaboração do controles orçamentários e balanços da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal. A Lei Complementar 101 de 2000, que estabeleceu as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da Lei Orgânica do município de Florianópolis. Além disso, considerando a conjuntura socioeconômica do país e e mais especificamente do município de Florianópolis, no momento em que a instabilidade política vem comprometendo a economia, impactando diretamente nas contas públicas, a formatação da peça orçamentária é fundamental para que a administração pública tenha êxito no enfrentamento dessas dificuldades. Diante disto, a relatoria procurou fazer correções no sentido de aprimorar as propostas apresentadas pelo Poder Executivo, dando diretrizes para a peça orçamentária, seja objetiva, eficiente, realista e dê flexibilidade para que o administrador público faça as compatibilizações e os ajustes necessários neste momento de turbulência, com o mínimo de burocracia possível, mas respeitando os princípios da transparência e controle. Conforme apontado pelo parecer preliminar, foram detectadas na minuta e seus anexos, quanto ao mérito e à legalidade do presente projeto de lei, alguns pontos importantes como, de modo geral, a proposta se enquadra nas regras legais estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei 4.320 de 64, pela Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei Orgânica do município de Florianópolis. 2. De acordo com o artigo 1º
da proposta da LDO 2018 foram extraídos do Plano Plurianual de 2018 a 2021, devidamente aprovado pela Lei 10.229 de 2017. 3. Verificou-se que, em série de artigos, o projeto de lei dá condições para que o Poder Executivo realizar modificações na LDO e estabelecer um limite preterindo, de certa forma, a atuação do Poder Legislativo. Observou-se, em alguns artigos, que estabelecem regras que devem estar descritas no âmbito da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e encontra-se de maneira redundante na LDO, que os artigos 24 a 28, que estabelecem, por exemplo, as regras para o repasse de recursos para a entidade de sociedade civil, não devem estar no âmbito da LDO, pois estes têm validade apenas para 2018. Portanto, essas regras devem constar na legislação específica para tal, a fim de estabelecer uma orientação de longo prazo para essas instituições, prevenindo que a cada ano o município estabeleça regras diferentes. Verificou-se uma carência de informações analíticas de cunho socioeconômico, principalmente no que diz respeito à macroeconomia, que pudesse sustentar as estimativas e expectativas de receita num ambiente turbulento e de instabilidade econômica, comprometendo, assim, o planejamento político e atingindo as metas estabelecidas. Verificou-se também que, ao analisar as leis de diretrizes orçamentárias dos anos anteriores, que pouca atualização foi feita nas propostas de um ano para o outro, inclusive na atual, o que compromete a objetividade da lei, reduzindo o efeito e as ferramentas de planejamento orçamentário. Além dos pontos que foram levantados na análise preliminar, foram feitas novas observações, através de reuniões técnicas junto à Secretaria da Fazenda, a equipe técnica da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributações da Câmara Municipal, por meio de audiência pública junto à sociedade civil, das demandas apresentadas pelos vereadores, dos expedientes realizados pelas organizações da sociedade e pelos debates no âmbito da comissão supracitada. Então, vereadores, aqui eu gostaria de agradecer os membros da Comissão de Orçamento, que vereador Renato da Farmácia, vereador Renato da Farmácia, vereador Jefferson Bacher, vereador Rafael Daus, vereador Herádio Gonçalves, que subscreveram o nosso parecer, que entenderam que realmente foram feitas as mudanças necessárias e subscreveram de maneira unânime o nosso parecer. E bem como aconteceu ontem, que até para explicar no âmbito do parecer, aconteceu um problema referente a uma emenda apresentada pelo vereador Vanderlei Faria Lela, que protocolou dentro do prazo, porém, por algum equívoco por parte do protocolo, essa emenda ela acabou não chegando no âmbito da Comissão de Orçamento, motivo pelo qual não foi apresentada no parecer final. Porém, ao ter acesso ontem, na tarde de ontem, a essa emenda, que inclusive é uma emenda também muito parecida com de outro parlamentar, de outro vereador, que repassa alguns recursos para determinadas áreas. A gente reuniu de maneira extraordinária os membros da Comissão de Orçamento, qual a gente debateu, apresentei um relatório nesse sentido, qual vai estar sendo discutido também, e votamos pela inadmissibilidade, uma vez que requer o aumento, por exemplo, para a saúde, porém não diz da onde que vai ter que ser transferido esse recurso. Da onde que vai ser tirado? Para aumentar, ela tem que diminuir de outro lado. E isso não foi colocado na emenda do nobre vereador, motivo pelo qual a gente entendeu não que a necessidade, sim a forma não seria a adequada. Então, aqui eu peço novamente desculpa em nome da comissão, embora não tenha sido falha da comissão em si, mas por algum problema aconteceu, então acabou não sendo acatada, porém na reunião extraordinária de hoje à tarde, a gente debateu e também agradeço aqui novamente que todos os vereadores estiveram presentes da comissão e também acabaram subscrevendo por unanimidade. Então, senhor presidente, seria esse a princípio o relatório e no momento que estiver discutindo as emendas, a gente vai estar informando o motivo pelo qual admitimos ou inadmitimos cada emenda de cada vereador. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Vanderlei Farias. Presidente, chegando no plenário aqui agora, eu acabei de receber essa informação, até do próprio presidente da Comissão de Orçamento da Câmara, o vereador Gabrielzinho, a quem eu estimo muito, de que o parecer que eu tenho em minhas mãos aqui, que veio ontem, na ordem do dia de ontem, que é a mesma ordem do dia de hoje,
o senhor me corrija se eu estiver enganado, essa ordem do dia de ontem é a ordem do dia de hoje. E esse parecer de ontem não é o mesmo do parecer que está hoje, da LDO. Quer dizer, ontem ninguém fez requerimento. Da Comissão de Orçamento, senhor Tocudo? Ninguém fez requerimento para ser retirado do plenário e levar até a Comissão de Orçamento. Não houve requerimento, não houve votação para ser retirado do plenário, a LDO, para ser levada à comissão e ser analisada. Eu me sinto injustiçado. Eu me sinto injustiçado e eu acho que a cidade está sendo injustiçada, senhor presidente. E o regimento está sendo rasgado. Do ponto de vista de que não pode, não cabe. Essa sessão deveria ter 48 horas, no mínimo, de publicação pela Câmara de Vereadores. Porque não é mais a mesma LDO. Essa que eu tenho aqui, o parecer é de ontem, que configura, na tarde de hoje, como a lei de diretriz orçamentária da mesma ordem do dia de ontem. Ou seja, esse parecer apresentado pelo vereador Gabriel, ao qual eu preservo muito, parlamentar excelente, não pode figurar na LDO de hoje. Ela não pode. Sumariamente, eu peço que Vossa Excelência possa suspender a sessão, vereador, para que nós possamos avaliar e não ter problema de nulidade processual na LDO. Vai ser um vexame, uma vergonha para o Parlamento Capital Catarinense nós fazermos algo que é abominável. Ok, Repito, não houve requerimento ontem, eu tenho a gravação completa, de nenhum vereador pedindo para retirar a LDO, para voltar à Comissão de Orçamento e ser analisada. As minhas emendas que eu apresentei em prazo, protocoladas e foi perdida. Vereador presidente da comissão, o senhor pode... Só um pouquinho. Vereador presidente da comissão, o que o senhor coloca? Não, nesse sentido, o que acontece? Não teve requerimento, mas cabe no âmbito da comissão a gente convocar eu como presidente, convocar uma reunião extraordinária, motivo pelo qual a gente convocou no âmbito da comissão, todos os vereadores, membros da comissão responsável pela análise da LDO, a gente entendeu que essa emenda realmente, por algum equívoco, ela não foi analisada, mas na tarde de hoje, devidamente convocar todos os vereadores, a gente analisou, discutiu, e motivo pelo qual não vejo qualquer possibilidade de nulidade. Houve uma reunião da comissão hoje, então? Hoje teve reunião da comissão e todos os vereadores subscreveram. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marquito. Fazendo também um pouco de coro à fala do vereador Lela, e acreditando que o que está em jogo aqui é o rito legislativo e que, de fato, para ocorrer uma alteração no relatório final do parecer do projeto na comissão, deveria ser, sim, feito um pedido de retirada do projeto de pauta para que a comissão, de forma extraordinária, fizesse um novo parecer. A questão aqui não é um objeto... Presidente. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos. Está suspendendo a sessão por 5 minutos.